angústia, e como a prova da UFRGS, vocês sabem, contempla toda a literatura, tem a bibliografia obrigatória, ó. Esse aqui é um personagem nos moldes de Macunaíma, o herói do povo brasileiro. E muito frequentemente vai aparecer desse título aqui do cara uma outra característica. Quando a gente fala que é uma crônica de costumes, a gente quer chamar a atenção para o seguinte fato, ó. Ao invés de fazer uma narrativa com um personagem centralizando toda a narrativa, o autor vai começar a contar uma série de histórias paralelas, demonstrando como funcionava a religião, demonstrando como aquela velha beata não era tão beata e tão santa desse jeito, demonstrando como que uma mulher rica se portava no século, demonstrando como se portava no século a lei, demonstrando como naquele momento se organizava um povo suburbano, aquele povo que não pertencia à classe dos grandes mandatários e dos fidalgos do poder. Quer dizer, realmente o que vai acontecer nesse livro aqui é deixar o herói, mesmo que seja o Leonardo o herói, em segundo plano, e fazer um amplo painel de como funcionava o Rio de Janeiro na época do Dom João VI. E aí a gente vai ter toda uma galeria, ó, de personagens que são personagens construídos sem aquela profundidade psicológica buscada pelo Machado de Assis. Aqui, ó, a gente vai ter uma das características. Aparecem personagens como, por exemplo, a beata fofoqueira. Sabe? Que é a comadre parteira. O barbeiro também. O barbeiro fofoqueiro. Sabe? Aparece o valentão. Tá? Aparece o padre sensual. Sensual aqui não é que fosse, sabe? Sarado, bonito, não, sensual é ele, sabe? Para nós, gente, esses tipos aqui meio que mapeiam o Rio de Janeiro da época. E em tudo ele acha que o Rio de Janeiro perdeu com o passar do tempo. Isso não vão perguntar para vocês. Mas o que podem perguntar para vocês é sobre o principal tipo do livro. Estamos falando do Rio de Janeiro. Estamos falando de um romance urbano que fala do povo suburbano carioca. Estamos falando de um herói picaresco, malandro, espertalhão, aproveitador. Estamos falando do primeiro malandro carioca. Esse aqui sim, ó, é o tipo principal. É uma espécie de Zé Carioca Avant la lettre, né? Do século XIX, tá? Então, esse tipo de traço assim, ó, no livro é o que caracteriza, sabe, um avanço incomensurável em termos de romances que eram escritos no período. Outro dado que também pode aparecer é a alusão aos personagens que aparecem. Os personagens que aparecem são personagens populares, sabe? Só para a gente ter uma ideia, ó, o principal casal do livro, o Leonardo Pataca e a Maria da Hortaliça, são personagens populares, não são os nobres mandatários. A Maria da Hortaliça, por exemplo, era feirante, saloia, bonitota, rechonchuda. O Leonardo Pataca, um meirinho, vou botar aqui o meirinho, ó, uma espécie de oficial de justiça. Esse oficial de justiça, naquele tempo no Rio de Janeiro,
ele era temível e temido. Frequentemente, o sujeito encontrava um oficial de justiça no Rio de Janeiro, dobrando uma esquina, e ouvia, diz o autor, desce por citado, né? E aí o sujeito citado, frequentemente tinha que abrir a algibeira, abrir a bolsa e sair, sem um tostão no bolso, porque o meirinho comia tudo. Na realidade, ele está fazendo uma crítica à maneira como funcionava a justiça. O Leonardo Pataca era um sujeito que, sendo vendedor de roupas lá em Portugal, e não vendo nenhuma perspectiva, e percebendo que praticamente toda a corte portuguesa tinha se mandado aqui para o Brasil, o Leonardo Pataca decide vir de Portugal para o Brasil. E aí toma um navio, e largando esse navio do Tejo, ele já vê a Maria da Hortaliça, essa loira, bonitota, rechonchuda, sabe? Uma mulher enquartada, aquela mulher, na época as mulheres, vocês sabem, as mulheres valiam pelo tamanho do quarto ali, se ia ser boa, uma parideira, era isso que definia. E aí ele vai ali, passa pela Maria da Hortaliça e tal, dá um pisãozinho no pé dela, ela vai dar um beliscãozinho nele, aquilo ali era uma declaração pro forma, cara. Passa-se mais algum tempo, meio-dia ele vai lá de novo, dá um pisãozinho mais forte, ela dá um beliscão mais forte, final de tarde, começo da noite, os dois já estavam como se conhecessem há muito tempo. 9 meses depois, filho de uma pisadela e de um beliscão, essa frasezinha aqui, ó, é bastante importante, porque aqui aparece bem explícito o antirromantismo do autor. Aqui, ó, aparece bem claramente uma ironia ao movimento romântico. É que vai nascer o herói da narrativa, o Leonardo. Tá? Se alguém chegou a ler o livro, vai se aperceber que na realidade o nome do herói só aparece lá no meio da narrativa. Por que isso, tá, gente? Ele deixa o herói propriamente em segundo plano. Ele está mais preocupado com fazer o levantamento de como funcionava aquela sociedade. Ele está mais preocupado com fazer um retrato vivo de como o Rio de Janeiro funcionava naquele período. E esse cara que nasce, esse gurizinho que nasce, é o Leonardo. Tá? A gente tem que se ligar nessa prova, porque como o nome Leonardo só aparece no livro que eu tenho, que é um livro de 216, 215, 216 páginas, o nome do cara só aparece na página 89, quer dizer, quase no meio da narrativa. A gente tem que cuidar, porque na prova, os caras são bem sacanas, pode aparecer só o nome do Leonardo fazendo uma alusão. Daí a gente tem que ver os pares, as pessoas que aparecem como Leonardo, tá? Como Pataca, as amantes do Pataca, é que vão servir para a gente como referência. Depois a gente até pode fazer um quadrinho ali no lado para ver, porque ao longo de toda a primeira parte aparece a denominação do Leonardo Pataca, mas frequentemente só o nome Leonardo é que aparece, sabe? Nomeando Pataca, pelo menos nessa primeira parte do livro. E aí o Leonardo Pataca, Maria da Hortaliça e tal, se casam, ficam um longo tempo vivendo junto. O Leonardinho já está mais ou menos uns 7 anos de idade, aí o Pataca começa a desconfiar da Maria da Hortaliça. A Maria da Hortaliça não cede mais à sua pressão, a Maria da Hortaliça não permite mais, não admite mais que o Leonardo Pataca chegue nem perto, e ele começa a ver umas pessoas estranhas. Primeiro é um sargento da guarda que ele vive rodando a casa, depois é um amigo dele que sempre vem procurá-lo em casa, justamente nos momentos que ele não está. E o terceiro cara que põe ele em polvorosa é o capitão do navio que havia trazido eles. Aí ele fica indignado e começa a marcação cerrada sobre a Maria da Hortaliça, e certa feita dá um flagrante na Maria da Hortaliça com os 2 amantes. E aí com um amante, aí nesse momento o Leonardo Pataca
faz o que jamais qualquer cavalheiro romântico faria. O Leonardo Pataca simplesmente dá-lhe mais, enche a Maria Hortaliça de bordoada. Pataca surra a esposa adúltera. Outro tracinho, ó, que a gente jamais vê no romance romântico. Jamais. Sabe? Quer dizer, é o autor mostrando como acontecia esse tipo de traço. E é interessante a gente perceber uma outra coisa, ó. Esposa, entre aspas, não era esposa. Apesar do Leonardinho haver sido batizado, apesar do Leonardinho haver sido tratado como cristão, a Hortaliça e o Pataca não eram casados. Olha só, isso aqui, olha, é um exemplo, gente, do que a gente pode considerar um hábito do tempo. Claro, ninguém tinha tanto dinheiro assim para promover festas e mais festas de casamento. Aliás, no livro tem um casamento só que acontece, né? Que é o casamento que aparece no livro, é o casamento da Luizinha com José Manuel. Tá? Então, são esses os pontos assim que podem me pedir para vocês uma prova acerca de Memórias de um Sargento de Milícias. A partir do momento que ele enche a esposa de bordoada, mas enche a esposa de bordoada e tal, quando ele sai depois de haver batido na mulher, a mulher fica choramingando no canto, ainda reclamando e tal, ele vai até a sala, chega na sala, o Leonardinho, o filho, tinha pego os documentos dele, tinha feito tudo que vocês possam imaginar. Tinha dobrado papel, amassado, rasgado, feito naviozinho, feito aviãozinho, feito tudo que vocês possam imaginar com os documentos. O Pataca se lembra que ele era filho de uma pisadela de beliscão, pega o guri pelas duas orelhas e aí fala, né? Já que nascesse de uma pisadela e de um beliscão, ô desgraçado, nada melhor do que um pontapé para botar fim à tua raça. E é interessante a gente notar que quando criança, o Leonardo fica tão traumatizado com esse pontapé, que volta e meia, quando se sente ameaçado, ele se lembra dessa cena. Então, essa passagem e essa frase, ó, um pontapé, o Pataca, vamos usar o nome Pataca, tá? Tenta por fim a raça de Leonardo. E aí o Leonardo, daquele rasante assim, uns 6, 7 metros, chorando, acaba correndo para a casa do compadre Barbeiro. Né? E a partir desse momento, ó, o Leonardo, vamos colocar aqui também entre aspas, ó, ele é educado pelo compadre Barbeiro. Tá? Por que esse educado entre aspas? Porque o compadre Barbeiro, ele era um cara de 50 e tantos anos e jamais tiveram filho. Então era um sujeito extremamente carente, celibatário convicto, sabe? Não quisera se casar. E era um cara que tinha conseguido guardar algum dinheiro, tinha conseguido arranjar-se na vida. Esse tipo de expressão, arranjei-me, gente, a gente fazendo uma pesquisa, a gente vai ver que a linguagem que ele usa é uma linguagem muito diferente da linguagem do José de Alencar. A linguagem que ele usa é uma linguagem muito diferente da linguagem do Joaquim Manuel de Macedo, porque é uma linguagem que utiliza frequentemente expressões de cunho popular. Seria mais ou menos a gente ler hoje um romance cheio de gíria. Por exemplo, quando ele define a Maria da Hortaliça, ele diz que ela era uma portuguesa saloia. Saloia é uma referência à mulher meio trapaceira, a mulher meio velhaca, a mulher meio malandrona. Quando ele fala no arranjei-me do compadre Barbeiro, ele fala que o compadre Barbeiro se arranjara na vida, ó, ou se dera bem na vida,
escorchando um capitão moribundo. Tá? Esse capitão moribundo aí, na hora da morte, ele teve uma infância e uma juventude como agregado, o compadre barbeiro. Não conhecera pai, não conhecera mãe. Quando dera por si, estava trabalhando ali, junto com o mestre barbeiro. O mestre barbeiro tinha ensinado ele a fazer a barba. O mestre barbeiro tinha ensinado ele a fazer sangria, era um ofício dos barbeiros e tal. E aí ele consegue uma vaga num navio, né? De barbeiro iniciante, o cara acaba se tornando um oficial médico de um navio. E aí ganha a confiança do capitão. E o capitão, quando aporta, né, no Rio de Janeiro, o capitão está à beira da morte. E aí pede para ele, que é oficial médico, para ele cumprir uma missão, um último desejo seu. E diz para ele: olha, eu tenho esse ouro, eu tenho esse dinheiro, eu queria que tu entregasse esse ouro e esse dinheiro para minha filha única que mora aqui no Rio de Janeiro. E aí o compadre barbeiro, ao invés de entregar, pega aquela herança, e é com aquela herança que ele se arranja, vai lá, monta um negocinho dele, e ele tinha guardado esse dinheiro sem saber para quê. Quando o Leonardo cai do céu, né, sobre o colo dele, ele pensa: bom, vou educar o guri. E aí começa a sonhar um monte de objetivos na vida para o Leonardo. Enquanto isso, o Leonardinho vai crescendo. Com o passar do tempo, cada vez mais as pessoas notam o quão ruim é o Leonardo. O Leonardo é malandro, o Leonardo é vadio, o Leonardo é preguiçoso. E aí a gente tem uma série de características que a gente vai ver ao longo de toda a narrativa. O Leonardo, ele é um sujeito travesso, ele é um sujeito teimoso, ele é um sujeito mentiroso, ele é um sujeito briguento. E é assim que ele começa a construir, ó, o típico malandro carioca. Isso é a infância dele. Vai para a escola e na escola é o campeão de bolos da escola, sabe? Apanha do professor feito um boi ladrão. Mas 2 anos depois, tendo aprendido a ler horrivelmente e tendo aprendido a escrever ainda mais sofrivelmente, o Leonardo finalmente torna-se sacristão. Aí, o barbeiro acha que talvez o Leonardo tivesse encontrado um caminho na vida. O barbeiro pensa assim: vou fazer do cara um padre, vou fazer do guri um padre, o guri clérigo, eu tenho certeza, vai ganhar dinheiro, porque o guri é esperto, porque o guri é inteligente. E aí, sacristão, ele conhece um outro sacristão, conhece Tomás da Sé, que é o outro sacristão, e vai ser o parceiro de falcatruas de Leonardo. Tá? Um ponto, tá na hora da gente chamar a atenção para outro ponto, tá, gurizada? Olhem os nomes dos personagens. Os nomes dos personagens. Leonardo Pataca, ele cobrava 320 réis por cada notificação que ele fizesse. Por isso, o nome Pataca, ó, uma referência, então vamos botar aqui, a dinheiro, tá? Maria da Hortaliça, ó, não era o sobrenome dela, é um apelido. Hortaliça, ela era feirante. Tomás da Sé, o cara era o sacristão da igreja da Sé, ó. Na realidade, isso que era o nome dele. Compadre barbeiro, o cara não tem nem nome, gente. O cara é conhecido pela função que ele exerce, ó. Comadre parteira, também não vai ter nome, vai ser conhecido pela função que exerce. Esses personagens aí, ó, todos eles, sabe, são populares, e isso é fundamental. Como fossem personagens de origem popular,
Parece que o povo naquela época no Brasil não tinha nem direito ao nome próprio, tá? Conhecidos única e exclusivamente pelos apelidos. Sacristão dessa igreja da Sé, junto com Tomás da Sé, ele consegue se vingar, entre outras coisas, de uma vizinha que ria muito dele na mocidade. A vizinha ria dele, dizendo que ele tinha tudo para ser papa, para ser bispo, para ser arcebispo, porque era inteligentíssimo, mais lindo, sabe? A benção, vossa reverendíssima, ela falava para ele, ele ficava indignado. E volta e meia, ele e o Tomás da Sé, né, conseguiam aprontar algumas para essa vizinha, a qual o Leonardo detestava. Aliás, é interessante a gente perceber que na narrativa o Leonardo não se dá bem com ninguém. Não se dá bem com quem quer que seja, até o momento em que ele começa a visitar. Vamos botar primeiro uma personagem que eu acho que é digna de nota. Não é uma personagem principal do livro, tá? Mas é uma personagem que aparece o suficiente para poder aparecer numa questão. A Dona Maria é uma velha devota, extremamente, ela é rica uma barbaridade, tem um monte de casas e tal, e ela tem a mania da demanda. A mania da demanda é o quê? É uma mulher que vive em discussões que são discussões, hoje a gente consideraria discussões jurídicas. Eu adorava, esse era o passatempo predileto. Esse e outro passatempo predileto, que ele fala ser um passatempo predileto não só da Dona Maria, não só daquelas velhas beatas religiosas, não só dos barbeiros da época. Ele fala aqui, que a fofoca, na realidade, naquela época no Rio de Janeiro, a fofoca era mais um desses hábitos, era mais um dos costumes da época, né? Pode aparecer também a palavra culta, maledicência, era o esporte predileto, era um meio de comunicação. E a Dona Maria tinha uma sobrinha, e essa sobrinha feia, não era bonita a sobrinha dela. E ela, como a sobrinha se tornara órfã e já havia um sujeito lá meio que gaviãozando a sobrinha e tal, ela decide trazer para morar consigo Luizinha. Luizinha, sobrinha feia, tá? Desengonçada, notem, é o oposto da heroína romântica, tá? É o oposto, por exemplo, da moreninha. Vai morar com a Dona Maria, a Luizinha, e aí o Leonardo conhece, o Leonardo que agora já estava jovem rapaz, né? Começava a descobrir, entre outras coisas, o amor. E aqui a gente vai ter, o primeiro amor de Leonardo, o primeiro amor do malandro carioca. Notem que até esse momento, o Leonardo não tinha nem se dado conta se ela era rica, se ela era pobre. O Leonardo não tinha nem se dado conta que com a morte da Dona Maria, a Luizinha herdaria tudo, seria a herdeira universal. O Leonardo, inclusive, não liga para isso ao longo da maior parte da narrativa. Quem liga para isso? Quem liga para isso é o compadre barbeiro e a outra madrinha do Leonardo, a comadre parteira. Aliás, essa comadre parteira aí, e o compadre barbeiro tentam promover a aproximação dos dois. Só que aí na narrativa surge um rival. E esse rival é um cara mais velho. Esse rival é um sujeito chamado José Manuel. E gradualmente o José Manuel vai caindo nas graças da Dona Maria.
gradualmente o José Manuel vai conquistando, vai cativando. Claro, era um sujeito muito mais maduro, era um sujeito que sabia agradar as pessoas, sabia agradar acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo, na realidade, sabe? Era um cara mais malandro. Gradualmente vai começando a conquistar a confiança da Dona Maria e aos poucos vai também conquistando a confiança da Luizinha. Gradualmente parece que o Leonardo está perdido. Aí a comadre parteira tem uma ideia. A comadre parteira, a madrinha, tá, do Leonardo, notem de novo, gente, ó, sem nome próprio, tá? Vamos botar aqui a madrinha de Leonardo trama contra José Manuel. Só que essa trama dela acaba não tendo sucesso, tá? Acaba não tendo sucesso por quê? Porque o José Manuel consegue triunfar. Tudo isso, ó. E o Leonardo em segundo plano. Notem, são as outras pessoas. O Leonardo é um pobre coitado. O Leonardo, ao longo de toda a narrativa, parece ser um joguete, parece ser um guri assim que malsinação, é o que a comadre parteira disse. Parece que fizeram um despacho para ele quando ele nasceu, parece que fizeram um trabalho para ele quando ele nasceu, e tudo dá errado na vida do Leonardo, tá? E depois de haver sido corrido de casa pelo pai, com o qual voltaram a morar, o Leonardo acaba fugindo e o Leonardo encontra-se de novo com um companheiro, o Tomás da Sé. Casualmente ele havia fugido de casa sem rumo e tal, tinha parado num lugar, tinha ouvido umas risadas assim perto de um gramado, e ouvido som de vozes, gargalhadas e tal, e se aproxima por um ponto onde não pode ser visto. Ele olha, tem um grupo de caras e está lá o Tomás da Sé. Ele vê também 3 moças ali, 3 mulatas, e descobre uma mulata com uma voz maravilhosa, chamada Vidinha. A Vidinha, interessante a gente notar, ela era uma cantora de modas de viola. Ele se apaixona, vê a Vidinha e fica apaixonado pelo tom da pele, fica apaixonado pelos dentes muito brancos, pelos lábios, grandes lábios. Era uma mulata sensual. Ó, gente, ó, outro tipo fundamental da narrativa. E aí o autor dá uma curva em todos os românticos. Ele dizia, os caras dizem que o primeiro amor que é o importante, os caras dizem que o segundo amor que é importante. Amor importante é o amor que está se fazendo naquele momento. Aí o Leonardo apaixona-se pelo segundo amor da vida dele. E o José Manuel acaba se casando. Tá? Vou botar aqui, só para a gente ter a síntese desse resumo que você já tem aí. E o Leonardo, apaixonado pela Vidinha, praticamente abandona, vai morar. E aí tem outros hábitos no livro que é interessante a gente notar. Por exemplo, eram 2 irmãs. As 2 irmãs, obviamente, né, com filhos mulatos, no mínimo, eram mulatas, ou mesmo negras. Uma irmã tinha 3 filhos, outra irmã tinha 3 filhas. E aí o que acontece? O Tomás da Sé, que estava namorando com uma das mulatinhas, leva o Leonardo lá para a casa das 2 irmãs, essas 2 mulheres velhas, né? Que uma se dizia viúva e tal, e outra se dizia abandonada pelo marido. Leva o Leonardo lá, o Leonardo é acolhido pelas 2 viúvas e pelas 2 mulheres, e aí gradativamente começa a demonstrar que está apaixonado pela Vidinha. Só que ali 3 primos e 3 primas, tinha uma prima para cada primo, certinho.
Só que com o Tomás da Sé, que não era primo de ninguém, ficava sobrando um primo, quer dizer, a vidinha estava sendo disputada por 2 primos, e aí de repente surge o Leonardo, são 3 homens disputando a mesma mulher. O autor ainda chama a atenção para esse dado. O José Manuel era um rival só, agora o Leonardo tinha que se bater com 2 rivais diferentes, né? E é por aí que começam os problemas do Leonardo com o Major Vidigal. Porque um desses primos tem a ideia. Depois a gente continua, tem 5 minutos aí de intervalo, tá? Depois a gente continua falando sobre esse livro. Hoje o Leonardo passa no segundo amor da mulatinha sensual, a vidinha, outro tipo, como o tipo do malandro, que aparece. E é por essa época que ele começa a se incomodar com o Major Vidigal. O Major Vidigal era a lei do lugar. O Major Vidigal mandava prender e mandava soltar. E nesse momento, o Leonardo, como fosse um sujeito que escolhera a sua profissão, o Leonardo passa a ser perseguido pelo Vidigal. Quando preso pela primeira vez, a gente pode até se perguntar quem lê o livro, tá, mas por que o Leonardo foi preso? Fez alguma coisa? Não fez nada. Por isso mesmo, esse Vidigal aqui era um sujeito que tinha aversão aos vadios. E ele é o responsável pela prisão do vadio mestre. O Leonardo. Leonardo, que pudera ser padre, pudera ser artista, pudera ser oficial de justiça e escolher a ser vadio. Aí a partir desse momento aqui, ó, ele começa uma perseguição sobre o Leonardo. Só que o Leonardo, pela primeira vez que é preso, sabe? E é levado, estava prestes a ficar fazendo um piquenique ali com a Vidinha, o Tomás da Sé, as outras primas, os outros primos, e é surpreendido pelo Major Vidigal e levado preso. A ideia dele é fugir. Quero fugir, quero fugir, quero fugir. O autor Manuel Antônio de Almeida falava assim, pô, o cara podia até ter, sabe, ficado ali numa boa, de repente amanhã depois tinha até se tornado amigo do Vidigal, porque o Vidigal era assim. O Vidigal era um sujeito que tinha o orgulho, ele tinha a vaidade de jamais haver sido enganado por qualquer outro malandro. Esse Major Vidigal aqui, ó, era um sujeito vaidoso, que jamais fora enganado por qualquer malandro. E é nesse momento, ó, que o Leonardo pisa no calo dele, porque o Leonardo é o primeiro malandro a fugir. E é por isso que o Vidigal começa a nutrir contra o Leonardo um ódio figadal, e com o passar do tempo, gente, começa a querer cada vez mais prender o Leonardo. Cada vez mais ele busca prender o Leonardo. E naquela época, interessante a gente notar que o sujeito que fosse preso naquela época por vadiagem, por esse tipo de coisa, o sujeito era imediatamente encaminhado para o exército. Ele ia se tornar um soldado de linha. Ele ia acabar lutando nas muitas guerras que volta e meia o Brasil, né, promovia ou que promoviam contra o Brasil. E aí, para esses, qualquer entrever com a justiça que acabasse como o sujeito enquadrado como soldado, sujeito incorporado como soldado de linha, era horrível. Entre outras coisas, o soldado de linha jamais podia se casar, entre outras coisas, o soldado de linha tinha que respeitar a disciplina do exército. Qualquer falha era punida com chicote, com chibatadas, quer dizer, isso infundia o terror e o poder para determinar quem seria ou não seria soldado de linha estava nas mãos do Vidigal. É interessante a gente notar como a estrutura de poder se articulava. Ó. Era um homem o responsável por prender e soltar todo mundo ali, e prendia todo mundo, prender a meirinhos, prender a padres e tal. O Major Vidigal, ele era praticamente o terror do Rio de Janeiro nessa época.
E é interessante a gente notar que ele vai infundir terror a essas personagens assim, ó. Infunde terror a Vidinha, infunde terror a comadre parteira, infunde terror ao Leonardo, infunde terror ao Tomás da Sé. São aqueles personagens mais humildes, né, gente? Era aquela gente que não podia reclamar da justiça. E aí o Leonardo, fugitivo da justiça, gradualmente começa a se tornar o caso de riso do Major Vidigal. Todo mundo ri do Major Vidigal, todo mundo escarnece do Major Vidigal, até que num determinado ponto da narrativa, o Leonardo finalmente é recapturado. E aí, recapturado, ó, ele sofre o pior castigo da época. Ele torna-se um soldado de linha, um soldado do exército, sem o menor direito a reclamar, né? Disciplinado pelo exército. E aí o que acontece? Aí a comadre parteira, sabe? Achando que aquilo ali era vergonhoso, porque o Leonardo ia acabar sendo soldado de linha, era capaz de levar uma bala numa dessas guerras, o Leonardo ia sofrer, o Leonardo ia ser surrado, vai lá, se ajoelha diante do Major Vidigal e de nada adianta. E aí vai falar com a Dona Maria, aliás, que queria o fígado dela, porque soubera que ela havia inventado uma mentira contra o José Manuel. Mas por essa época, a Luizinha, casada, sofria muito nas mãos do José Manuel. E no momento em que ele fala sobre o casamento da Luizinha com o José Manuel, aparece não só a perfídia do José Manuel, que era um velhaco trapaceiro que se casara com a Luizinha por causa do dinheiro da velha Dona Maria, mas aparece também o que ele fala ser o normal de todos os casamentos. Às vezes, são nessas entrelinhas assim que os caras vão buscar traços para pegar vocês, ó, sobre essa objetividade. O cara está apontando que na maior parte dos casos, quando acontece o casamento, acontece o que aconteceu entre o José Manuel e a Luizinha, tá? No início era uma relação maravilhosa, o José Manuel era o melhor dos partidos. Num segundo momento, a Luizinha não pode mais botar o pé fora de casa que o José Manuel caga de a pau. Aí a Dona Maria fica entristecida, não queria minha sobrinha para isso e tal. E gradualmente o autor começa a mostrar como é que funciona, o autor começa a mostrar como é que era o casamento nesse período. O Leonardo, recapturado, torna-se soldado, acaba se separando da Vidinha, acaba se separando do Tomás da Sé. E aí a comadre parteira, que já não sabe mais o que fazer, ainda se o compadre Barbeiro fosse vivo, dava para apelar para o compadre Barbeiro, mas o compadre Barbeiro já tinha morrido, vai lá falar com a Dona Maria. A Dona Maria, que por essa época estava detestando José Manuel, acolhe, né? Acolhe a comadre parteira, e as duas pensam em ir falar com um antigo caso do Major Vidigal. O Major Vidigal que tinha seus pecados de mocidade. A Maria Regalada era uma ex-amante do Vidigal. E é essa ex-amante do Vidigal, ó, que intercede, liberta e torna Leonardo sargento, não das tropas de linha, sargento das milícias. Olha o poder de persuasão da Maria Regalada. Na realidade, aqui a gente está vendo um dos hábitos mais comuns da sociedade brasileira nesse período. O que a Maria Regalada fez? Ó? A Maria Regalada deu o jeitinho brasileiro. Tá? O autor demonstra, gente, como nesse período aqui, tudo que se conseguisse no Brasil era fruto do compadrio, era fruto da amizade, era fruto da influência e não da competência. E é articulando dessa forma, botando desse jeito
as coisas que acontecem ali no Rio de Janeiro daquela época, que ele vai estar fazendo uma obra, ó, que faz uma crítica social. Tá, mas até aqui, se a gente for analisar o livro todo ele é articulado humoristicamente, ironicamente, sim, mas premiando esse aspecto de crítica social. O que acontece então? Por que o romance não é classificado já como um romance realista? Porque no final da narrativa, a gente não pode se esquecer, o cara está escrevendo um romance de folhetim. E esses romances de folhetim, vocês sabem, teve caso de romance de folhetim que o José de Alencar teve que mudar o final. Porque senão ameaçavam empastelar o jornal, colocar fogo no jornal, quebrar o jornal todo. E ele, no final da narrativa, ele cede ao traço principal do folhetim. No final, tá? O reencontro da viúva, ó, a viúva Luizinha e Leonardo acaba em casamento. Tá? Quer dizer, aqui a gente tem aquele traço demarcado da estrutura de folhetim, ou seja, o final feliz. Tá? Esse livro aqui, galera, esse livro aqui, ó, tem um monte de coisas que pode aparecer na prova, tá? É bem mais... É uma grande obra, né, gente? Volta e meia, os caras fazem tese, ainda hoje, sabe? O cara tá fazendo... Estão sendo produzidos textos acerca desse livro. É um clássico da literatura brasileira, né? E é interessante a gente perceber que na literatura brasileira, mesmo como tal, essas obras tradicionais, a gente só vai ter um livro com um personagem picaresco 70 anos depois desse aqui, que é Macunaíma. Entende? Então o livro, ele é fundamental para a gente começar a perceber como é que se estabelecem alguns dos hábitos e algumas das maneiras. Ó. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver, por exemplo, em diversos outros romances brasileiros. Mesmo em Dom Casmurro, por exemplo, como é que o agregado faz para se virar? O José Dias, o agregado vai lá e inventa, diz que é um médico homeopata, e vai lá e consegue realmente salvar 1, 2, 3 doentes, e depois mata meia dúzia de escravos numa taquarada, e existe. É a figura, aliás, o capítulo que ele chama a atenção para o agregado é o agregado. O capítulo que o Machado de Assis, o capítulo que o Manuel Antônio de Almeida escreve sobre o agregado é o agregado. E o capítulo que o Machado de Assis escreve também, o agregado, também um cara metido a médico, como barbeiro. Uma referência ao Manuel Antônio de Almeida, que foi um cara que deu uma força para o Machado de Assis. Resgatou o Machado de Assis das ruas e botou o cara a trabalhar na tribuna de imprensa do Rio de Janeiro. Tá? Grande clássico da literatura brasileira, grandes traços realistas, no final, o típico final feliz. Não se esqueçam, aquelas chamadas ao leitor. Aquilo ali é outro dado único na literatura brasileira. Agora a cocanha.